Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui reunidos, né, na Casa do Caminho para uma palestra sobre um tema do Evangelho. Hoje quem vai falar para nós é a nossa irmãzinha, a Du, né? Fazia tempo que ela não aparecia por aqui. Então nós vamos já nos preparando, né? Nós temos alguma informação, né? No dia 15, domingo próximo, dia 15 de junho, nós vamos ter um evento, é pintura mediúnica, não sei se alguém já foi, alguns de vocês já assistiram. É muito interessante para quem não viu, não é? Então nós recebemos várias obras de amigos da espiritualidade através dos nossos médiuns, e vai ser no dia 15 de junho, a partir das 14 horas. Não é? E ao final dessas pinturas, nós vamos ter o leilão dos quadros. Então os quadros serão postos à venda, né? Sempre a finalidade é angariar os fundos para que nós continuemos ajudando as pessoas aqui com a distribuição das cestas básicas. Nós temos 60 famílias cadastradas, então nós precisamos dos recursos, independente da ajuda que o pessoal nos dá, nós precisamos sempre estar colocando na nossa despensa aquilo que eles precisam, né? E independente disso também, as pessoas durante o ano todo nos ajudam com a doação da cesta básica, ou parte da cesta básica através de alguns itens, né? É o arroz, é o feijão, principalmente o leite, que a criançada que está cadastrada, as famílias pobres sabem que tem, todos nós sabemos um número grande de crianças, né? E sempre na qualidade necessária do consumo do leite, né? Então nós pedimos sempre mais o leite, o café, né? O biscoito, o macarrão, aquilo que compõe a cesta básica. Então esse evento também visa isso, ajudar um pouquinho a conseguir os recursos para a gente então comprar as cestas básicas. Esse evento acontecerá na Escola Tarsila do Amaral, na rua Antônio Lourenço, 155, travessa da Avenida Nova Cantareira. Quem mora aqui na Zona Norte, acho que não vai ter dificuldade em encontrar, né? Fica bem em frente ali a Avenida Johnson de Magalhães, no início dela, né? No início ou no final? No finalzinho dela. Na Nova Cantareira é o final, né? Ela inicia aqui na Talibanonel, praticamente, e vai terminar lá em cima na Nova Cantareira. E do lado do buffet Caramelo, quem já passou, quem já viu aqui. É um buffet conhecido também, é naquela rua lá. A partir das 14 horas. E o que se pede é 1 quilo de alimento não perecível. Esse é o valor do ingresso, né? Já que também já ajuda a gente compondo a cesta básica. Os nossos trabalhos aqui, segunda e quinta-feira, às 20 horas, com palestra e passe. Terça-feira, às 20 horas também, com palestra e passe. Só que é um trabalho especial para tratamento dos dependentes químicos, né? Que as famílias que têm esse problema com algum membro da família, algum filho, geralmente os jovens hoje, que estão dando muito trabalho para as famílias, então eles vêm em nome dessas criaturas receber ajuda espiritual, né? E é claro que essas pessoas vão recebendo esse benefício através desse trabalho espiritual que os amigos da espiritualidade já sabem da problemática de cada um, estão sempre dando esse apoio, essa assistência para que essas criaturas possam amenizar um pouquinho o sofrimento das famílias, ao mesmo tempo fazer com que o coração, a sensibilidade deles se voltem para a procura, a busca do tratamento, né? O plantão aqui é segunda, terça e quinta, segunda e quinta, a partir das 19h15, terça também, quarta-feira a partir das 13h15, domingo às 9h30. Quer dizer que nós temos também reunião às quartas-feiras, às 14 horas, palestra e espaço, e agora estamos com trabalho também iniciando agora no sábado, às 17 horas também, palestra e passe. E domingo tem evangelização infantil. E temos aqui também a nossa livraria com os títulos da codificação, dos romances e vários outros títulos que nós, se a pessoa não encontrar aqui, nós conseguimos, é só dar o nome da obra, né? Muito bem, nós tivemos um evento no sábado, não sei se todos compareceram, a maioria que compareceu sabe que foi muito bom. Nós tivemos um chá beneficente, chá bingo beneficente, então o pessoal se confraternizou,
ficamos lá até tarde. Então estava muito bom. E também se engariou mais um pouquinho para ajudar a gente a levar a nossa casa aqui, né? Então nós vamos nos recolher agora por uns momentos, antes disso, fazendo a nossa oração, né? A nossa prece, cada um mentaliza Jesus, ou aquele espírito, aquele amigo espiritual, de que cada um tem a sua preferência. E vamos então até Deus, nosso Pai, agradecendo por esses momentos que nós vamos aqui passar, a Jesus, o nosso condutor, aquela criatura que nós sabemos que é todo amor, é toda bondade, está sempre nos auxiliando através também dos emissários, de todos os trabalhadores da sua seara, que já prepararam o nosso ambiente, estão sempre nos fortalecendo com a sua presença, com o seu auxílio, com a sua inspiração, para que nós continuemos lutando, trabalhando, aprendendo, crescendo para Deus através do conhecimento do seu Evangelho e da prática do seu Evangelho principalmente. Então nós agradecemos a Deus, a Jesus e a todos os espíritos amigos que já fortaleceram aqui as nossas defesas. A nossa casa já está preparada para receber, então, todos nós que aqui já chegamos, e agradecendo então o trabalho desses irmãos que estão aqui, e eles sabem de cada um das nossas necessidades e nos envolvem com seu carinho. Esse tratamento se inicia desde que aqui nós chegamos e vai até o término com o tratamento dos passes. Então nós vamos pedir a todos que prestem bastante atenção na palestra, vamos evitar que o sono nos domine e que nós possamos, através do aprendizado, mais um pouquinho estarmos bem, termos uma semana de muita paz, de muito otimismo, e passarmos à frente também tudo aquilo que nós aprendemos, praticando a caridade, mesmo que seja conta-gotas, devagarzinho, mas com muita atenção e tendo a certeza de que Deus, nosso Pai, e os amigos espirituais que nos acompanham, estão sempre nos auxiliando na prática dessa caridade que Jesus pede a todos nós, para que o nosso crescimento espiritual se dê de uma maneira bem espontânea, bem natural, tendo a certeza que nós somos sempre atendidos através desses espíritos amigos, dos nossos anjos guardiões, dos espíritos familiares. Então nós agradecemos a Deus por todas as benesses que recebemos. E vamos então agora envolver a nossa companheira Madu, que vai fazer para nós a palestra no tema do livro Pão Nosso, do Emmanuel. É uma das obras que nós compulsamos sempre, porque nos dá bastante informações muito importantes para nós. Obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, né? Faz tempo que eu não venho, mas quando me escala eu venho. Agora eu quero ver, já tenho duas mãos, eu quero saber como é que eu vou me virar só com duas mãos, entendeu? E duas mãos não muito certas hoje. Bom, o tema de hoje, né, está no Pão Nosso, Pensamentos, a lição 15. E Paulo disse aos filipenses: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo disse a Filipenses na sua carta. Aí Emmanuel nos diz: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, os movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos
não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Agora vamos esmiuçar. Nós sempre falamos, isso aqui está funcionando? Nós sempre falamos, e todo mundo fala, tem gente que não gosta, reforma íntima. Ah, essa palavra reforma íntima. Eu falei, mas espera aí, se os espíritos falaram em reforma íntima, está na codificação, está em todas as obras complementares do espiritismo, por que nós vamos mudar? A gente sempre tem mania de achar e querer mudar as coisas. Então, se preferir reeducação espiritual, reeducação moral. Mas como é que começa tudo isso? Através da mente, através da nossa vontade, boa vontade, de se melhorar e de se modificar. Porém, nós sabemos a dificuldade que nós encontramos para nos melhorarmos. Mas nos melhorarmos para quê? Para o meu filho, para o meu marido, para a minha esposa, para o meu pai, para a minha mãe, para os meus amigos? Hoje eu entendi que não, para mim. Eu vou me melhorar para mim. Eu quero ser feliz, eu quero viver bem. E eu só vou estar feliz e estar bem se a minha mente estiver bem. São os meus pensamentos que me conduzem a tudo na minha vida. Quer dizer, depois de tanto tranco e barranco, que a gente vai compreendendo o que é que os espíritos querem dizer com reforma íntima. E é verdade. Então, nós possuímos hábitos não muito saudáveis. Eu falo que quando a gente fala, a gente costuma, entre aspas, julgar por nós mesmos, né? Porque a gente só reconhece aquilo que a gente conhece. Então, a gente só reconhece o que está dentro da gente. Então, a gente presta atenção na maneira como a gente se sente em relação a tudo que acontece na nossa vida. Qual é a nossa primeira reação diante de uma atitude de um amigo, diante de uma notícia na mídia, que só dá coisa ruim na mídia, coisa boa não fica mais que, acho que 5 segundos, né? 1 minuto. Vamos dar 1 minuto, né? Na mídia, coisa boa não fica, mas a coisa ruim fica 2 meses, 3 meses, quanto for necessário enquanto vender. Revista, quando vender audiência. Mas por que é
que tem audiência? Por que é que coisa ruim vende tanto jornal e revista? Por que é que todas as emissoras de TV falam as mesmas coisas, dão as mesmas notícias dia após dia? Não, direto. De noite, porque eu estou em casa, né, sem fazer nada entre aspas, porque eu acho que eu faço mais dentro de casa do que fora. E liga a televisão. Aí você vê a notícia, aí você fala, pô, mas isso aí eu já assisti ontem. Aí você muda. Não é que eu estou sentada assistindo televisão, é que eu gosto de movimento. Quer dizer, eu sou uma pessoa muito ansiosa, acostumada a sair, trabalhar, muita gente. Quando eu fico em casa sem fazer nada, me dá agonia. Aí tem que ter alguma coisa falando para dizer que eu estou no meio de gente. Estou me adaptando ainda, né, a ficar em casa um pouco. Eu não sei quanto tempo, mas vamos lá. Então, o que acontece? Eu falo, meu Deus, só tem isso. Mas tudo isso que eu estou observando, eu não estou assim criticando para desmerecer o trabalho desses profissionais, absolutamente. É refletindo mesmo, porque tudo isso que está lá na mídia é reflexo de nós mesmos. Aí me preocupa e fico triste. Cadê a evolução? A gente fala tanto em globalização. Está se globalizando para quê? Porque eu estou vendo, ou não sei se sou eu que sou, eu não sou pessimista, eu nunca fui pessimista. Mas será que eu estou ficando? Estou desanimando, estou decepcionada? Porque eu estou vendo cada dia mais coisas ruins, e nada se melhora? Aí eu penso, é um puxão de orelha. Faz a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, tudo vai ficar maravilhoso. Aí eu respondo. Mas tem gente então que está fazendo a sua parte muito do lado errado, né? Porque o negócio aí está feio. Justamente. Então, é aí que nós vamos chegar. Pensamento. É o padrão vibratório que vamos nos encontrar, né? Onde vamos nos encontrar? Onde vai se encontrar o nosso pensamento? O que é que eu estou pensando? Como é que é o meu dia? Desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Porque até na hora de dormir, porque o pensamento é contínuo, até na hora de dormir eu estou pensando. O que é que eu estou pensando? Então, eu percebo que nós temos que nos observarmos muito, nos observarmos mais, dar mais atenção para si mesmo, porque nós não somos perfeitos, nós não somos o ideal, gostaríamos de ser. Mas nem sempre o nosso ideal é o ideal para todos. Cada um alcança do seu jeito, cada um está no seu nível evolutivo, né? Cada um na sua. Então, cada um sente e reflete do seu jeito. Mas aonde está aí a nossa responsabilidade para com a humanidade? Por quê? Se eu sei que o meu pensamento é energia, sabemos? Todo mundo sabe? Que pensamento é energia? Eu estou viva, eu estou pensando, eu estou projetando. Projetando energia. Qual é a qualidade dessa energia que eu estou projetando? Aí eu tenho que me analisar qual é a qualidade do meu pensamento no meu dia. Aí qual é a minha reação diante de tudo que acontece no meu dia? Diante dessa reação, eu vou poder avaliar o que eu estou sentindo. Como é que eu estou por dentro? Qual é a qualidade dos meus pensamentos, das minhas ideias?
Se eu olho lá a coisa acontecendo e já penso mal, já quero brigar, já quero ir lá, meu padrão vibratório está lá embaixo. Mas se eu vejo uma notícia ou algum ato acontecendo, eu falo, meu Deus, por que será que isso está acontecendo? Por que chegaram a esse ponto? Como? O que fazer para melhorar isso aí? Como nós vamos poder ajudar? E naquele momento eu falo, ai Jesus, eu já penso assim, doutor Bezerra, bom, sou assim, né, com o doutor Bezerra. Aí, eu que sou assim com ele, não é ele comigo. Aí eu falo assim, doutor Bezerra, ajuda essa gente. Ajuda, projeta muita luz o senhor e todos os seus seguidores, toda a sua equipe. Por que eu penso doutor Bezerra? Porque doutor Bezerra, ele sempre trabalhou ajudando as pessoas, mas ele se dedicou e se dedica em espírito à desobsessão. E tudo isso que acontece de ruim é muita influência de espíritos inferiores. Só que eu não estou dizendo que a responsabilidade é dos espíritos inferiores. Eu falo que é influência. Mas quem abre a porta somos nós. A afinidade com eles é nossa. A nossa afinidade com eles. Então, essas pessoas que não têm a orientação que nós tivemos, que não têm os amigos que nós temos, porque graças a Deus eu sou muito bem servida de amigos. Então, são poucos, mas são maravilhosos. Então, os amigos, eles não têm essa oportunidade de ter os amigos que nós temos, a família que nós temos. Porque por mais que a gente queira falar que a família do vizinho, do amigo é melhor que a nossa, não é. Não é. Está todo mundo ali junto, de acordo com o seu grau evolutivo, de acordo com as suas tarefas, pré-determinadas na espiritualidade, por nós mesmos, não pelos outros. Ninguém determinou você vai fazer. Pode sugerir, a gente aceita se quiser, e aceitou. Não é? Então, eles não têm o privilégio, que nós temos, que eu considero a doutrina espírita, o privilégio do esclarecimento. Então, eles não têm. Mas nós que nos dizemos espíritas, que nos consideramos evangelizados, temos a obrigação de ajudar. Mas nem sempre nós podemos ajudar materialmente. E nem pessoalmente. Materialmente inclui tudo, a minha presença, o meu dinheiro, seja lá o que for. Agora, não tem ajuda melhor do que a vibração amorosa. Não é? A força do pensamento. Alguém me disse, se você usar a força que você tem, você vai fazer acontecer. Eu falei, nem quero. Nem quero, por quê? Porque a minha vontade ainda é muito fraca. Porque eu sou um ser consciente de que está em evolução. Que eu estou buscando e que todo dia para mim é uma prova. E cada dia, né, tem a sua carga, o seu peso, e eu tenho que vencer o meu dia. E a responsabilidade desse dia ser bom ou não é só minha. É o meu querer que vale. Agora, como? É fácil falar, né? Você fica em casa, você desliga a televisão, bota uma música, vai ler, faz o que você quiser, vai dormir. Não, eu também convivo com todo mundo, né? Eu convivo com pessoas ligam para minha casa, eu tenho família, eu saio para a rua, eu converso com todo mundo, né? Mas eu estou tendo a responsabilidade comigo, mais responsabilidade, e estou tendo a coragem de dizer não para aquilo que não me faz bem. Então não é só não para o outro.
É não para mim mesma. Quando eu começo a pensar coisas ruins, você começa a se sentir diferente, começa a se sentir mal. Aí eu percebo, peraí, eu não quero pensar ruim, eu não quero coisa ruim, só coisa ruim, não quero. Eu só quero coisa boa, eu nasci para ser feliz e vou ser feliz. Eu vim aqui para ser feliz, para aprender, para crescer e vou fazer. Embora de vez em quando a gente pega a reforma, a reforma íntima e lata do lixo, né? A gente, oh meu Deus, tantos anos, agora começa tudo de novo. Começa certo. Porque o recomeço é sempre bom. O recomeço nos dá a oportunidade de acertar. Porque já erramos ali atrás. Então, agora eu não vou cometer os mesmos erros. Posso cometer outros, mas aqueles eu já não vou fazer. Então, eu estou vendo, é nada como a maturidade, né? A maturidade que a gente conquista vivendo. A única coisa boa, eu acho, né? Porque fazer o quê? É que eu falo, olha, eu falo assim, eu tenho minha lista, assim, para quando eu desencarnar, claro, né? Que a gente vai falar lá, olha, não gostei, né? Não gostei de certas coisas, quando a cabeça está a 1000, o corpo não acompanha. Então, não está certo, né? Então, a evolução, eu acredito que é moral. É espiritual. É a única coisa que vale. Então, por que não ficar com carinha de 35 aos 100 anos, né? E com a mente a 1000 por hora. Por que não? Né? Dá para trabalhar melhor, dá para... Então, todos esses pensamentos, sabe? Isso aí é retardado, mas vem na minha cabeça. Porque eu quero melhorar. E isso me incentiva a correr atrás daquilo que eu quero. Então, hoje, eu sinto dor aqui, eu sinto dor ali. Aí toma analgésico, faz exercício, põe a tala e vai embora. Não vou ficar na minha casa. Sou quase uma sexagenária. Pode uma coisa dessa? Eu não acredito. Mas eu falo assim, mas tem uma coisa boa. Eu estou melhor do que nunca. Minha cabeça está ótima. Eu estou mais animada. Imagina, agora que já estou descendo a curva, né? Agora que eu fico animada. Mas quando a gente é mais jovem, pela insegurança, a gente pensa muita besteira. E nada como ter alguém que nos orienta. Mas quando a gente é muito jovem, acha que o outro é careta, não sabe nada. E eu já ouvi de pessoas mais jovens, porque eu tenho muita convivência com jovem. E chegava uma pessoa que era muito meu amigo, e ele não estava com os pais aqui, estava morando sozinho em São Paulo, é do interior, de outro estado. E, sabe, jovem, muito jovem, rapaz, muito jovem. E, sabe, né, o instinto materno sempre fala, não tenho filhos, mas tenho instinto materno. Aí eu orientava, olha, você não faz isso, porque vai acontecer isso. Cuidado, porque acontece assim. Aí ele tanto, né? Acho que ele fala, deixa minha mãe lá, me livro da minha família lá, estou feliz por morar sozinho aqui, encontro essa doida aqui que quer ser minha mãe. E eu falando com ele, aí um dia ele falou para mim assim, Madu, deixa eu viver? Eu só vou aprender fazendo. Eu tenho que errar para aprender. Eu falei, eu não sabia que a gente tem que errar para aprender. Eu não sabia. A gente erra, claro, para aprender. Tem muita gente que não aprende. Falei, não, você não precisa sofrer para aprender. Você não precisa sofrer para conquistar tudo que você quiser. Por que é que você vai ter que sofrer para aprender? Se tem alguém te dizendo que vai acontecer para você não fazer. Por que é que... Aí depois ele fez umas besteiras. Aí eu não falei, essa é horrível essa frase, né? Coisa pior para a gente ouvir. Eu não te falei? Falou. Falei, por que é que vocês não recebem orientação das pessoas que já passaram por tudo isso?
Ué, mas eu acho que eu estou aqui para evoluir, tem que evoluir sozinho. Falei, por ignorância. Ninguém é nada sozinho. O teu pensamento, tudo que você pensa, que você sente, é a tua vida. Então aproveita enquanto se é jovem, para ir aprimorando, para ir lapidando esse diamante maravilhoso que está aí. Faça brilhar a sua luz. Mas não precise esperar chegar a 50, 60 anos para fazer brilhar a tua luz. Começa agora. Não tem medo de ser careta. De ser diferente dos outros. O melhor é ser diferente mesmo. É bom ser diferente. Eu adoro ser diferente. Quer dizer, eu me incomodei há uns tempos, mas depois eu achava que todo mundo era diferente de mim. Depois eu vi que eu é que era diferente dos outros. Então foi bom para mim, eu que sou diferente. Então veja, do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, policia teus pensamentos. Presta atenção em si mesmo. A vida é um turbilhão. A gente tem que ganhar o dinheirinho, né, para se sustentar, para pagar tudo, infelizmente, cada vez mais está pagando. E a gente convive com muita gente, todo dia, gente com mais problemas, inclusive, do que nós, né, porque tem sempre alguém que está em situação pior que a nossa. Não é bom para ele, mas, em parte, é bom para a gente verificar que a gente não é tão infeliz assim. E a gente vai perceber que nesse turbilhão, às vezes, você pensa em tudo, menos em você mesmo. Mas em você mesmo como essência, como espírito, como um ser. Tem que se olhar assim, não é egoísmo pensar em você, tem que se olhar, tem que se conhecer, saber das suas limitações, do seu potencial e trabalhar. E querer, sim, o melhor para si mesmo. Não deixar por menos. Não quero. Não está bom? Não quero. Se eu puder modificar para melhor, eu vou modificar. Mas se eu não puder, mudo o meu caminho. Mudo o meu caminho. Mudar é tão bom. Não tem medo de mudar. Mudar é ótimo. Eu mudo todo dia. Não sou volúvel. Mudo para melhor. Você, bom, ontem você pensava de um jeito, hoje você quer outro, porque aquele jeito não estava certo. Hoje vai dar melhor, vai ser melhor. Então, você quer mudar sempre para melhor. Mas sempre pensa que você não está vivendo sozinho, hein? Olha para você. Mas a gente vive em comunidade. Não vai atropelando os outros, porque, não. Peraí, não é bom para mim? Eu digo assim, estou fora, mas eu estou fora espiritualmente. A minha mente está fora. Eu posso estar junto em corpo. Eu posso estar junto convivendo. Porém, não deixo mais me afetar. Eu me protejo. Então, hoje eu me valorizo e me protejo. Eu acho que cada um tem que olhar para dentro de si mesmo. Tem que se valorizar, tem que se amar, se respeitar. Se o outro não te ama, não te respeita, não importa. Um dia ele vai entender e vai aprender a te respeitar e te amar. Mas se ama e se respeita, esse é o principal. Eu ouvi um amigo numa palestra dizendo uma coisa assim, que ficou na minha cabeça. Fiquei refletindo naquilo. E até mudei, mais uma vez, graças a Deus, né, o meu modo de pensar. Ele disse assim: só é carente quem não se ama. Então, é uma coisa que a gente observa na gente e em todo mundo que convive com a gente. Todo mundo é carente. Carente de afeto. Muita gente se queixa por falta de afeto, falta de amor. E ele falou uma coisa verdadeira. Só é carente aquele que não se ama. Porque aquele que se ama de verdade não sente falta de amor, porque tem amor demais dentro de si. Aquele que ama tem amor.
Então por que vai sentir falta de amor se está cheio de amor para dar? Então se o seu ser está repleto de amor, você não pode ser carente. Eu falei, mas como a gente distorce a vida da gente, quanta bobagem que a gente pensa. Aí fui falar com a minha terapeuta, lógico, né? Descobri uma coisa, ela falou, oh, bem-vindo ao mundo dos adultos. Com essa idade, ó. Falei, ai meu Deus, eu pensei que eu estivesse amadurecendo. Porque amadurecimento não quer dizer velhice, né? A gente às vezes envelhece, chega a 100 anos e não amadurece, né? E tem gente aí com 10 anos que é mais maduro do que a gente. Mas ela falou, bem-vindo ao mundo dos adultos. Eu falei, poxa, que legal isso, descobri. Eu tenho tanto amor, eu amo tanto as pessoas, e não direciono esse amor para mim? Por ignorância. O que é isso? Estou alienada na vida? Não. Pé no chão, olha, se enxerga. Aí passei a enxergar as outras pessoas também de uma forma diferente. Eu não fiquei mais carente de irmão, de irmã, de família. Não, simplesmente esse meu amigo na palestra falou, ama! Deixa esse amor fluir, ama! E seja feliz. Aí eu falei, poxa, não é que por aí mesmo? Tão simples, né? Como a gente ignora certas coisas e sofre. Justamente. Então, por que é ser infeliz? Por que tem que ser infeliz? Aí tudo depende daqui, ó. Amor, a gente fala amor é sentimento, mas o coração é um músculo. Está tudo aqui na nossa mente, no espírito. É a bagagem que a gente está trazendo. E a gente está aprimorando, está crescendo, está evoluindo. Então vamos refletir. Daqui para frente, não é que vocês não reflitam, veja, hoje é meu tema, então eu estou falando, certo? Vamos refletir daqui para frente na qualidade dos seus pensamentos. Quando a gente está pensando muita coisa ruim dos outros e das coisas, observa que tem muita coisa ruim que está dentro de você. Você só externa aquilo que está dentro de você. Então, uma coisa que eu descobri. Quando você pensa muito mal dos outros e das coisas, é porque dentro de você as coisas estão muito mal. Está com pouca coisa boa aí dentro. Então, vamos desenvolver as coisas boas que todos nós temos e de sobra. E não vamos ter vergonha de botar em prática, botar para fora, exercitar as coisas boas da vida. Daquilo que a gente tem dentro da gente. Vamos ter indulgência para com o outro, procurar saber, poxa, coitado, por que está acontecendo isso? Bom, por que o mundo está tão conturbado? Bom, vamos ver dentro da doutrina o que é que os espíritos estão dizendo. É o resgate coletivo, sim. Estamos passando para o mundo de regeneração, já estamos na transição já há alguns anos. Então, tudo que não presta, vem à tona. Jesus disse lá no Evangelho que nada ia ficar encoberto. Nada. Que tudo viria à tona. Seria do conhecimento de todos. E está acontecendo isso. E nós estamos assim, onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Mas não podemos entrar nesse padrão, nessa faixa. É a limpeza. Só que a gente não pode entrar nessa faixa, porque senão você vai junto. Se deturpa, se machuca, se magoa e passa a ser infeliz e ficar doente. Então, o pensamento rege tudo na tua vida, espiritual e material. A matéria é reflexo do espírito. Então, quando eu estou com um problema há muito tempo, eu já falo, tem alguma coisa que está errada aqui, preciso descobrir o que é. Porque está refletindo na matéria. Claro, excesso de uso, né? DNA, certo? Data de nascimento avançada, excesso de uso, dá o desgaste. Tudo bem, nem tudo é espiritual.
Porém, nós sabemos que as coisas ruins, pensamento ruim, mau humor, pessimismo, tudo isso atrai doenças. Então, vamos mudar o nosso padrão de pensamento, vamos pensar coisas boas. Não é viver num mundo utópico, não é nada disso. Mas procurar o lado bom das coisas. Ver o outro lado. Jesus não disse que dentes lindos aquele cachorro tinha? Quando o cachorro estava lá apodrecendo, já estava morto há dias, e os discípulos falaram, nossa, que mau cheiro, não é? E ele disse assim, vocês repararam nos dentes lindos que ele tem? Então, até nas situações ruins, nas coisas ruins, se nós observarmos bem, existem coisas boas, existe o lado bom e a lição que a gente tem que extrair daquilo. Em nosso benefício, porque estamos aqui para aprender, para evoluir. Isso aqui é um estágio que nós estamos fazendo nesse planeta. Então, todo dia é um exercício. Alguma colocação? Fala-se tanto em qualidade de vida. É essa qualidade de vida que a gente precisa observar. Qualidade de vida para você mesma. A forma como você vê a vida. Né? E você escolhe o melhor. Escolhe a melhor parte. E geralmente a gente espera que o outro nos dê isso. E isso está dentro da gente. Está dentro de nós. Nós é que temos. A gente sempre cobra do outro. Da sociedade, do governo, do pai, da mãe, do marido. Do marido porque eu sou mulher, mas a esposa, dos filhos, dos irmãos, dos amigos. Você falou em humor, bom humor, né? É verdade. Quem já acorda de bom humor, não é aquele humor aleatório, não é isso. Mas quem já acorda pronto para tudo, sabe, encarando as coisas de uma forma feliz, não tem aborrecimento que possa derrubar. Não tem. É porque a gente pode se aborrecer, mas aí mas sem derrubar. Eu quero. Sem cair. Vamos mudar. Não é assim? Quem acha que é difícil? Vocês estão concordando que é difícil ou que não é difícil? É difícil? Mas a partir do momento que você se conscientiza que tudo depende só de você, para a sua felicidade, está tudo aqui dentro da sua cabeça, não fica mais fácil? É difícil porque você vai ter que coordenar as ideias, né? Vai ter que se olhar, vai ter que se enxergar. E falar, não, agora eu quero assim, 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 porque o melhor para mim é assim. Então é se organizar. Aqui dentro, e aqui dentro. Tem que se organizar. Cada um consigo mesmo. Aí a gente passa a viver bem com os outros. Todo mundo acha que eu sou ótima. Porque eu falo, como é que você está? Estou ótima. Eu estou vendo que você está ótima. Estou sempre bem-humorada. Eu digo, raramente tenho mau humor. Raramente. Nunca acordei de mau humor. Detesto esse negócio de que alguém acorda de mau humor. Eu falo, meu Deus do céu, ninguém merece. Aí, mas cada um é cada um. Hoje eu entendo. Sabe lá o que a pessoa não passa durante o sono para acordar daquele jeito? Onde é que teve durante a noite? Então, nós que temos o conhecimento já da doutrina, que estudamos, que estamos lendo, pelo menos, nos perguntamos. Sabe lá onde aquela pessoa esteve durante o sono? O que ela passou? Para acordar mal-humorada daquele jeito de mal comum. Eu não. Porque eu tenho minha listinha à noite para conversar, e aí pedir, vibrar. Então eu durmo pensando coisa boa. Agora, quando tem alguma coisa que me preocupa, e que está me pesando, me preocupando mesmo, e mexendo comigo, me maltratando, olha, eu durmo em prece. Eu me recuso a pensar. Não quero. Viu, Mador? Falando de pensamento, tem uma lição que a gente aprendeu. Quando a gente é criança, a gente fala, me diz com quem andas, direi quem és. Hoje a gente fala, me diz o que pensas, eu te direi quem te acompanha. Então, aí que a gente tem que tomar cuidado com esse processo todo que está... Porque a gente entra numa sintonia, né? E eu falo que não são os espíritos necessitados ou mais ignorantes que nos atormentam. Somos nós que não damos chance para... Né? Mas, Madu, você estava falando da reforma íntima.
Essa reforma íntima não é de um dia para outro, nem de um mês para outro. É todo dia. Levam anos para ir. Não, é todo dia, Essa eternamente. Eterna, eu acho que é eterna, eu vou além. Cada dia você aprende um pouco mais, né? Claro, mas a gente tem que aproveitar todo dia. Você não pode deixar a vida, fica para a próxima encarnação. Pô, aproveita agora, você não sabe quanto tempo vai demorar para reencarnar de novo. Não sabe nem se vai ter a oportunidade de reencarnar, você não sabe. Oi? Eu já falei que se eu for envelhecer até 35 anos, ficar com corpo de 35, mente de 100, eu venho. Senão eu vou ficar do lado de lá sendo obsessor ou mentor de alguém aí. Entendeu? Porque, não é? Mas veja bem, a gente não sabe. Então, como nós temos noção, porque durante o sono, diante daquilo que a gente busca, né, as perguntas que a gente se faz, a busca que a gente tem diária, íntima, né, é o nosso íntimo que busca, durante o sono a gente tem respostas. Só que a matéria é muito limitada, né, nos limita, né, e a gente esquece. Mas tem noção. Tem uns lapsos que dá assim, aquelas vontades repentinas que logo passa. Mas são lembranças da orientação ou da vivência espiritual. Então a gente recebe orientação. Agora tem que aplicar. Você pede ajuda à noite, durante o dia esqueceu tudo? Não está nem aí? Quer dizer, você se preocupa na hora de dormir, pede, pelo amor de Deus, me ajuda, blá. De manhã, esquece que Deus existe, esquece que existe um plano espiritual, que está ali observando, te ajudando, te sustentando, tem essa também. Esquece tudo. Mas, viu, é através do sofrimento que a gente aprende. Olha, mas não necessariamente através do sofrimento. Eu via quando era pequeno, que para poder levantar, você precisa cair primeiro. Não precisa. Cai porque é teimoso, orgulhoso e se acha. Então cai, tem que aprender a ser gente. Mas não que é necessário isso acontecer. Eu sou da opinião que ninguém reencarnou para sofrer. Não tem que sofrer para evoluir. Não tem. Esse amor e dor é uma escolha. Essa é a conclusão que eu cheguei. E olha, que eu não tive uma vida que é um mar de rosas, não, mas também não tive das piores comparado com as outras. Mas eu entendi que a felicidade, a alegria, o bem-estar, o amor depende de mim mesma. Para mim. Porque eu é que sei o que eu sou. Eu é que sei o que eu quero, o que eu preciso. O outro nunca vai saber o que eu sou e o que eu preciso, por maior boa vontade que ele tenha. Nem meu terapeuta. Não sabe. Sou eu que sei. Porque ele vai saber o que eu falar para ele. O que eu mostrar para ele. Mas não o que eu sou. O que eu sinto de verdade. Só se eu disser. Oi? Agora, isso. Se a gente ficar esperando, a gente esperar, quando eu ganhar tanto, eu vou ser feliz. Ai, que ilusão, né? Eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Aí não vai ser feliz. E a gente sempre, por quê? Não vai ser feliz nunca, porque transporta, né? Transfere para o outro a responsabilidade da sua felicidade. E isso está errado, né? A gente entende hoje que não está correto isso aí. Né? Que o outro é o que é. E que tem que ser amado e respeitado pelo que ele é. E você é o que você é. E você vai ser amado e respeitado pelo que você é. Não que você se apaixona por alguém, transfere para o outro a responsabilidade da tua felicidade, né? E acha que o outro tem que fazer tudo que você acha que tem que ser, do jeito que você tem que ser, porque senão você não é feliz. Quer dizer, você nunca vai ser feliz. Nunca. Viu? Eu acho o seguinte, essa questão da reforma íntima, dá para a gente comparar, aplicar nela a regra usada nos alcoólicos anônimos, que é evite sempre o primeiro. Ou seja, você não vai planejar e dizer eu não vou mais. Você tem que pensar no dia em que você está e evite
Perfeito. No dia seguinte. Então, eu acho que a reforma íntima também é você evitar o erro hoje, agora. Então, assim, e o alcoólatra, por exemplo, tem a tendência de beber o primeiro gole e cair novamente. E nós, conhecendo as nossas tendências, a partir do momento que evitarmos cada dia, evitando, buscando cada dia essa reforma, como o alcoólatra ficar, às vezes, não é? Porque então, não tem momento que... Existem momentos na vida que a gente fala, não vou fazer mais isso, que me fez mal, não sei o quê. Dali 2 minutos, você está fazendo de novo. Já aconteceu isso várias vezes, você fala, ai meu Deus, minha vontade é muito fraca. A minha força de vontade é fraca demais. Eu falei que não ia fazer mais, como é que eu fiz? E isso porque a gente se policia. Imagine esses que não se policiam, que está cheio aí. Então, hoje a gente pode até entender o que se passa na vida deles. Não tem orientação. Agora, nós que temos orientação, que já conhecemos o caminho, né? Que tem alguém disposto a nos dar uma palavra de orientação. Sempre. Ninguém fica sozinho, ninguém é feliz sozinho, ninguém faz nada sozinho. Nós estamos aqui, a humanidade é a nossa comunidade, né? Então, um depende do outro, está ligado ao outro. Ninguém está junto por acaso. Então, veja, sempre vai ter alguém que nos orienta. E como disse Paulo, detém aquilo que te serve e aquilo que não for bom, ignora. Aplica isso. Justamente. Detém o que é bom para você. O que não for bom, ignore. Pode não ser bom agora, mais tarde vai ser. Porque a gente pode até lembrar futuramente das coisas, falar, puxa, eu ouvi isso certa vez, e não é que a pessoa tinha razão. Então, vai de acordo com o nosso estágio no momento. A nossa condição espiritual, moral, do momento. É o estágio evolutivo. Amanhã, os meus valores serão outros. Mas por quê? Amanhã eu estou mais experiente do que hoje. Eu já vivi mais um dia. Intensamente. Porque tudo que eu tenho que fazer, eu vou fazendo. Eu quero fazer. Hoje, eu não sei se amanhã vai existir. Então eu faço. E não vou pensar que eu tenho eternidade, não, porque eu posso ter uma lista desse tamanho do lado de lá, então eu vou ficar aqui ainda. Terminar aqui, não é isso? Mais alguma coisa? Não, acabou? Eu falo muito. Muito obrigada, que Jesus os abençoe. Um beijo no coração de cada um, viu? Até a próxima vez, se Deus quiser. Ele é o de querer, né? Para minha evolução. Obrigada. Obrigado, Madu. Tudo bem. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, a Madu vai ficar aqui mais alguns minutos, né? Mais alguns instantes. E nós vamos poder... Muito bem, então nós vamos ficar na reflexão, agradecendo a Deus por esses momentos que nós aqui passamos, e sempre um pouquinho mais de aprendizado. Todos nós, muitas coisas nós temos dentro de nós meio fragmentado, e sempre é bom quando nós trocamos a ideia, embora nós não estejamos participando verbalmente, mas nossos pensamentos, que hoje foi a tônica, né, está sendo envolvendo tudo aquilo que nós aprendemos, né, então, através do raciocínio. Nós vamos agradecer a Deus, porque tem muitas coisas que nós precisamos pegar no dia a dia, por isso é importante nós estarmos sempre juntos, né? Estudando, aprendendo, trocando ideias, sempre é bom. Então nós agradecemos a Deus por esse momento e também vamos transferir para os nossos irmãos, porque nós sabemos que não são todos que têm a mesma oportunidade que nós temos de nos reunirmos uma vez por semana, que seja numa casa de orações, onde nós trocamos nossos pensamentos, nós trocamos nossas vibrações de carinho, de amizade, de afeição, e onde nós encontramos aqui os amigos espirituais, que embora nós não vejamos, estão conosco, muitos amigos, muitos familiares nossos também espirituais, estão conosco e nos acompanham. Então esse é o trabalho que o Espiritismo nos ensina, porque nós estamos aqui na Terra, de passagem, nós já estivemos no mundo espiritual,
nós tivemos nosso aprendizado, nós retornamos aqui na Terra para burilar mais um pouquinho e para aprender mais um pouco. E esses amigos espirituais também que ficaram lá, estão sempre conosco. Então, nós estamos sempre nos trocando, né? Então, nós agradecemos a Deus e vamos vibrando também pelos nossos irmãos em humanidade, aqueles que ainda não têm as mesmas oportunidades, pedindo para que os trabalhadores de Jesus, os seus tarefeiros, em toda parte do mundo, estejam envolvendo todos os nossos irmãozinhos necessitados nesse momento, que recebam lá no coração um refrigério de paz, de otimismo, que levante sua moral, que lhe dê muita força, que saiam daquela situação difícil, ou pelo menos encontre uma pausa para suas reflexões, aquelas criaturas desesperadas, tantos irmãos nossos que tentam até mesmo contra a vida, as nossas vibrações de paz, de amor, devem chegar até eles através dos amigos espirituais, através dos nossos pensamentos, da vontade forte e firme de que isso aconteça, porque todos nós estamos no mesmo degrau evolutivo. E se eles não têm a oportunidade que nós estamos tendo hoje, nós pedimos a Deus que eles também tenham. Então eles consigam vencer as suas barreiras, suas dificuldades, e consigam também as lições do Evangelho de Jesus, de alguma forma chegar até eles, através dos exemplos, dos livros, de uma palavra amiga, que sempre tem alguém que conhece um pouquinho mais, não é? É assim que nós vamos aprendendo. Então nós vibramos por todos eles, pela humanidade, envolvendo esse nosso planeta Terra num clima de muita paz, de muita luz, em toda a parte do mundo onde existe a miséria, o sofrimento. Encontre lá um anjo bom, ajudando a cada um dos nossos irmãos melhorar, crescer para Deus e ter a certeza de que nunca estamos sós. Então nós vamos também lembrar daqueles irmãos nossos que estão nos hospitais neste momento, muitos irmãos nossos sendo submetidos a cirurgias delicadas. Então nós pedimos aos amigos espirituais, esses médicos bondosos, como a nossa irmã lembrou agora há pouco do Dr. Bezerra, uma equipe imensa que ele tem em todas as partes, principalmente dos hospitais, auxiliando nossos irmãos que estão lá, trabalhando nessa tarefa nobre, que é salvar vidas, os nossos médicos bondosos da terra, e recebam essa influência salutar e sejam dirigidos nesse trabalho de amor, ajudando os nossos irmãozinhos a recuperar a sua vida, ter a sua paz, a volta aos seus lares, com saúde e com novas energias para enfrentar novamente a vida. Que tudo isso possa acontecer através do nosso amor, do nosso carinho, dessas vibrações fraternas que nós endereçamos a esses locais. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos irmãozinhos que lá estão, os filhos, parentes mais ligados a nós, os nossos pais, que têm ainda seus pais. Então vamos mentalizar aos amigos espirituais para que envolva o nosso lar nesse clima de paz e harmonia, a saúde esteja presente e que nós possamos também evitar todas as rugas, todos os desentendimentos tão desagradáveis que trazem a desarmonia e o desequilíbrio dos lares. Vamos pedir a Deus, através desses amigos, que estejam envolvendo nossos parentes queridos, os nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, de estudo, para que todos nós tenhamos uma coletividade unânime, bem cristã, né? Através desse convívio fraterno. Então, assim, nós agradecemos a Deus, agradecemos aos espíritos amigos aqui presentes, a todos aqueles que ainda estarão participando conosco nesse trabalho de assistência espiritual, através dos passes, da renovação das nossas energias, e nós vamos ficando então com o nosso pensamento elevado, mantendo o nosso padrão vibratório, para que nós saiamos beneficiados desse trabalho até o final. Então nós agradecemos a Deus, vamos pedir ao amigo espiritual então, nosso dirigente, para darmos por encerrado a nossa reunião até essa parte. E o trabalho vai se concluir através dessa assistência que nós vamos receber agora. Graças a Deus, muito obrigado, meus irmãos. Continuem com a fé em Jesus e que a paz esteja no coração de todos.